Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Meu coração se alegra de estar em casa, né? Que é minha casa. A gente comunga e serve a Deus na mesma igreja. Estamos ali em Goiânia, na Family, tanto no 85 quanto no campus 153. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Davis e estou na Family desde o primeiro dia da Family. Nós começamos num grupo de poucos casais, numa sala, ali no Jardim América, em cima da clínica ali supermédica, e a gente não sabia que Deus ia fazer o que Deus tem feito. Meu coração se alegra de chegar aqui e de ver essa multidão de pessoas que vieram para adorar a Deus, para receber mais de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Alcimar e da pastora Lidiane, que são um presente de Deus para nós. Goiânia perdeu, mas Rio Verde ganhou, né? Glória a Deus por isso. E essa família está cada vez crescendo, está expandindo para a glória do nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a minha filha que me acompanha hoje. Eu geralmente sempre, às vezes, ando com algum servo que sempre me dá a honra de poder caminhar comigo. Mas hoje eu a convidei e ela prontamente aceitou o convite. Antes de pregar uma palavra, eu queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão sobre o seu coração. Eu queria orar com você. Amigo Espírito Santo, sou eu de novo, seu filho. Hoje eu estou aqui na Family em Rio Verde, num culto de quarta-feira. Amigo Espírito Santo, eu elevo a Ti a minha voz de oração nesse ambiente, para lhe pedir que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor desça sobre nós, que o Senhor venha mover em nós. Amigo Espírito Santo, eu venho lhe pedir agora, que o Senhor comece a encontrar guaridas em corações que estão aqui. Amigo Espírito Santo, eu venho lhe pedir nesse momento, que o Senhor comece a aquecer esse coração que está frio, gelado, indiferente, disperso. Traz cativo essa mente ao Senhor, amigo Espírito Santo. Querido Espírito Santo, eu quero elevar a minha voz e ser ousado um pouco mais nesta oração, se assim o Senhor me permite. O Senhor não é obrigado a nada. O Senhor não tem a obrigação de fazer nada. Mas, amigo Espírito Santo, eu queria lhe pedir agora, que alguém que entrou nesse ambiente hoje com dores no corpo, refém de remédios, assustado com o diagnóstico da medicina que não compartilhou com ninguém ainda, amigo Espírito Santo, eu lhe peço agora que da alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor comece a tocar no corpo desse homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, desse adolescente, comece a arrancar esta enfermidade. Amigo Espírito Santo, desobstrua essa veia, controle essa pressão, cessa a queda desse cabelo. Amigo Espírito Santo, retire essa pedra dos rins. Amigo Espírito Santo, abre o ventre desta mulher. Amigo Espírito Santo, restaure esta visão, devolva a audição. Amigo Espírito Santo, visite essa mente agora, abra o paladar outra vez, devolva o olfato de novo. Amigo Espírito Santo,
Santo, eu lhe peço agora, porque aonde a mão do médico não vai, a tua mão chega. Aonde a mão do médico não alcança, a tua mão alcança. A tua mão faz o efeito que a cirurgia até agora não fez, que o tratamento ainda não alcançou, que a quimioterapia ainda não deu resultado. A tua mão faz. Então arranca esta enfermidade agora, tire esta enfermidade agora, de origem benigna ou maligna agora. Eu declaro no teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, que haja cura, 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 que haja cura. Não é pelo meu toque, não é pela imposição das minhas mãos, não, é pelo teu nome. Então toca agora no corpo desta mulher, faz queimar agora, gela, anestesia esse ambiente agora, e sara esta enfermidade agora. Teu filho não vai sentir mais dor, tua filha vai notar que o cabelo vai parar de cair, a pressão vai controlar, a dor no peito vai parar, a audição será destampada, a visão será clareada. Eu declaro cura, 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 cura sobre o teu corpo. Amigo Espírito Santo, eu ouso elevar a minha oração num outro nível, e eu quero lhe pedir agora, entra agora no emocional, arranque essa depressão, tira esta ansiedade, arranque esse sentimento de morte, pelo poder que é no nome de Jesus. Sara agora, aonde o psicólogo não alcançou, o psiquiatra não foi, o Senhor vai. Então sara, 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 sara esta alma agora. Amigo Espírito Santo, eu ainda elevo a minha oração a um nível de guerra mais profundo. Eu quero lhe pedir agora, não no meu nome, não no nome do pastor desta casa, não no nome do pastor desse ministério, não, eu quero lhe pedir no nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. Quero lhe pedir agora, vá até esta casa agora, vá até esta empresa agora, vá até a vida desta pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. E eu estou lhe pedindo agora, em nome de Jesus, entra nesta casa. Eu estou lhe dando uma ordem, Satanás, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Pega a tua mudança, pega os teus bagulhos, pega os teus lixos, pega os teus entulhos e bate em retirada desta casa, bate em retirada desta família, tira o pé desta empresa, sai da história desse homem, desta mulher, porque você está de mudança, não vai ficar nada, não deixe nada. Toda legalidade que foi colocada é retirada agora, pelo poder que é no nome de Jesus agora. Toda palavra de maldição, toda obra contrária, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro que sobre a tua casa, sobre a tua mesa, haverá paz, haverá alegria, haverá bênção, haverá prosperidade, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh glória, oh glória, oh glória. Marque essa data, dia 4 de fevereiro. É o dia em que Deus está mudando a tua história. Marque esta data, não para todos, mas para alguns que estão nesse ambiente. É o dia que os demônios baterem em retirada da tua casa e da tua família, de tudo que é teu. Está batendo de mudança, não tem conversa, não vai ficar. Vai sair hoje. É briga que começa sem saber porque começou e parece que nunca vai terminar. Termina hoje, acaba hoje, pelo nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu ouso dizer que tem gente que vai procurar o caroço e não vai achar. Eu ouso dizer que tem mulher que toma banho e vê aquela tocha de cabelo caindo, vai tomar banho e não vai ver mais caindo. Eu ouso dizer que tem gente que vai ter a pressão controlada, você vai assustar, vai começar a fazer movimento que não fazia, vai começar a correr que não corria, vai começar a comer o que não comia, porque Deus está te dando vida longa, vida longa, vida longa. Oh glória, oh glória. Quem quer ouvir uma palavra, diga: foi para isso que eu vim, Jesus.
Filho, coloca para mim 1 Reis, capítulo de número 20. 1 Reis, capítulo de número 20. É um texto conhecido, mas eu quero partilhar uma palavra que Deus colocara no meu coração com você. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele, quantos reis, gente? Quantos reis? Cavalos e carros. Subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, verso 3, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos também são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão, ou olharão, ou vistoriarão a casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhes disse: notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e eu não o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des e nem o consintas. Pode repetir comigo? Não lhe des ouvido e não consinta. Olha o texto. Pelo que disse os mensageiros a Ben-Hadad, disse: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro demandastes do teu servo, farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta, Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge ou quem se despe, como que aquele vitorioso que se descinge, aquele que veste. Acabe está dizendo: não deve se gabar de guerra diante daquele que está tirando a armadura de guerra, e você só está colocando. Tendo Ben-Hadad ouvindo esta resposta, quando bebia ele e os reis na tenda, disseram seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Verso 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberá que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? E ele respondeu: e assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse Acabe: quem começará a peleja? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Olha para quem está perto de você e diga para ele: vai, você que começa, diga para ele. Coloca o banner aí para mim, acho que o Saulinho fez, se tiver põe aí. Eu não sei se ele fez, ele pediu para mim o tema, dei o tema para ele assim que eu cheguei. Daí, tá certo? Deu? Ainda não? Depois ele vai mandar, mas o tema é reaja, diga comigo, reaja. Se você, olha, para quem não me conhece, quem me conhece aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não me conhece, levanta a mão. Você não está perdendo nada, fica tranquilo. Mas para quem não me conhece, lá na minha igreja, lá em Goiânia, lá na FEM, na nossa igreja,
Eu sou conhecido como pastor pentecostal, do fogo, do manto. Pastor, eu não gosto de pastor pentecostal. Meu Deus, você veio no culto que eles não te falaram. Você está no culto certo, mas não te contaram do pregador. Mas já que você está aqui, coloca um glória a Deus no lado direito e um aleluia do lado esquerdo. Porque você não vai perder tempo. Então você aproveita para dar glória a Deus e dar aleluia, né? Não é verdade? Então, olha para quem está perto de você e diga para ele, reaja. Se tiver intimidade, tiver coragem de falar para mais alguém, diga para ele, reaja, 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 reaja. A história que nós acabamos de ler, apenas por conceito, por história bíblica, eu sei que todos vocês são sabedores disso, vocês têm um exímio pastor aqui e uma pastora também, muito conhecedores da palavra. A história vai contar e vai falar sobre a história desse rei, Acabe. Pensa num cabra ruim, pensa num cabra nó cego, pensa num rei ruim, era esse cabra. Tudo que você pensar que ele fizera para desagradar a Deus, esse cara fez. Esse camarada tinha coroa na cabeça, mas não tinha altar no coração. Vou repetir. Ele tinha coroa na cabeça, mas não tinha altar no coração. Acabe, rei de Israel, ele é um rei que se afastara de Deus, se distanciara de Deus, ficou longe de Deus, distante de Deus, abandonou ao Deus de Israel. A nação de Israel é uma nação única. A nação de Israel é uma nação escolhida, nação separada, nação essa que tinha como rei, governante, o próprio Deus, mas por causa dos outros países, as outras nações que tinham rei, eles se sentiram órfãos e não se sentiam representados. Aí eles clamam pedindo a Samuel, o profeta, que lhe desse um rei. Deus então vai decidir dar um rei, escolher alguém para reinar sobre eles. Samuel fica tão contrariado com aquilo, mas tão contrariado, chateado. Samuel tenta convencer o povo, mas a nação estava decidida que queria um rei. Aí começou a decadência, porque quando você troca o próprio Deus por qualquer outro ser, a decadência é eminente. Diante desse cenário, Deus vai dar para eles um primeiro rei de Israel que todo mundo sabe. A Bíblia diz que ele sobressaía acima dos ombros de todo mundo. Era um rapaz tranquilo, de boa família. Na verdade, ele nem tinha os requisitos, humanamente falando, para ser rei. Talvez nem deveria ser ele o escolhido, humanamente falando, mas Deus havia escolhido ele. Samuel fica tão chateado com aquilo, que ele disse, vocês estão rejeitando a mim, por que vocês estão fazendo isso? E Deus vai falar com ele a famosa frase, Samuel, por que você está triste, Samuel? O povo não rejeitou, não foi você como profeta, rejeitou a mim como rei deles, rejeitou a mim como Deus deles. Aí o povo vai escolher a monarquia ou a democracia, e sair da teocracia. Democracia é o povo que escolhe, teocracia é Deus quem governa. Democracia, governo do homem. Teocracia, governo de Deus. Diante desse cenário, a Bíblia vai contar que começa a vir os reis de Israel. Primeiro vem Saul, depois vem Davi, e assim sucessivamente vem Salomão, até chegar aqui em Acabe. A decadência de Israel vai sendo tão grande, tão grande, tão grande, até chegar em Acabe. Porque nenhuma queda acontece bruscamente de uma hora para outra. É um processo. Você vai vivendo um processo de queda, dia após dia, tempo após tempo, até chegar naquela consequência. A Bíblia vai falar que Acabe, que governara, apenas por curiosidade, ele governou no século 9 a.C. O tempo de governo de Acabe foram 22 anos. Esse camarada, além dele ser ruim, praga ruim, ele ainda conseguiu fazer uma sociedade para piorar a situação dele.
casou com uma irmã. As irmãs conhecem o nome dela. Como é que ela chamava? Isso, a irmã Geise, carinhosamente falando. A irmã Jezabel. Pensa numa mulher tribulenta. Pensa numa mulherzinha, meu Deus, nó cego. Uma mulher canseira, irmão, porta enferrujada, era ela, goteira, pensa nela, era essa mulher. Essa mulher, Ciro Fenícia, porque naquela época, os reis não se casavam apenas por paixão, desejo, enamorar-se, não. Os reis se casavam também por aliança comercial. Então ele não se casava com a donzela do reino que fosse filha de um simples plebeu, não, tinha que ter junção de reino para se juntar forças. Salomão teve mais de 1000 mulheres, 700 esposas. Dessas esposas, Salomão vai ter aliança com muitos casamentos, são casamentos por causa de aliança, casava-se com a filha do rei. Mas vamos para cá, Jezabel traz para dentro de Israel os deuses dela, Baal, Jerubaal, e ela vai introduzindo na nação de Israel, e a nação de Israel, por causa do líder Acabe, vai se distanciando de Deus, ficando longe do Senhor, e a Bíblia vai dizer que por causa disso, Deus então começa a permitir que a nação de Israel comece agora a ser atacada, comece agora a ser subjugada. A nação de Israel começa agora a viver um período de medo e um período caótico, porque preste atenção no que eu vou lhe dizer, algumas coisas que acontecem em nossa vida, nem sempre é o inimigo, às vezes é permissão de Deus, para que a gente entenda o que Deus está falando conosco. Como a nação de Israel não se arrependia, a nação de Israel não se voltava, mas sabe o que é o gostoso, que me veio à cabeça aqui, pastor Alcimar? É que sempre que existe um Acabe, para cada Acabe Deus levanta um Elias, para cada Acabe Deus levanta um Elias. Elias vai se levantar justamente no reinado de Acabe, porque Deus não perde o controle, Deus ainda controla o seu povo e nunca perderá o controle. Diante dessa situação, a Bíblia vai dizer que Acabe começa a tomar decisões, e as decisões que ele vai tomando, são decisões erradas, decisões que se afastam, decisões que são tomadas sem pensar. Todos os dias em nossa vida, nós precisamos tomar decisões, sejam elas decisões simples, ou decisões complexas. Há decisões que você toma, que não influencia na vida de ninguém, mas há decisões que você tem tomado, que tem influenciado na vida de quem está perto de você, e de quem não está perto de você. A Bíblia diz, que por causa das más decisões, e das más escolhas, de Acabe, até me veio um negócio aqui, eu vou escrever uma mensagem, escolhas e consequências, preste atenção, por causa de Acabe, as escolhas que ele fez, as escolhas que ele tomou, Samaria e Israel vai ficar enfraquecido, vai ficar desguarnecido. Deus vai levantar Ben-Hadad para sitiar e cercar Israel. Para você entender, é como que se fosse nos dias de hoje, que tem acontecido. Por exemplo, Vladimir Putin sitiou, cercou a Ucrânia, Zelensky tentou se levantar para se defender, e está uma guerra até hoje. Por exemplo, Donald Trump sitiou e cercou a Venezuela e quebrou uma ditadura de décadas, invadiu o país, e ele não teve força de maneira alguma, estava subjugado. Alianças erradas, escolhas erradas, consequências que você tem que aturar. Por causa disso, está pagando um preço. Agora, Acabe se encontra nessa situação. Ben-Hadad era da Síria. A Síria, para todo mundo que estuda sabe, nesta época era a grande potência mundial. Então ela tem alianças muito importantes de reis que cercam junto com ela. Não tem saída, não tem para onde ir, não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Então o que Acabe faz? Acabe se entrega, Acabe se rende, Acabe se prostra,
Acabe aceita. Ben-Hadad disse: teu ouro, tua prata, tuas mulheres e o melhor dos teus filhos são meus. Acabe não tem poder nenhum, ele simplesmente entrega. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, não sei para quem eu estou falando, mas talvez você se encontre numa situação de rendição, aonde tudo seu está indo embora, tudo seu você está se entregando, tudo você está deixando embora. Não acontece aqui em Rio Verde, só lá em Goiânia. Pela cara de vocês eu vejo, ninguém aqui já foi vítima de estelionato, nem tem estelionatário aqui, graças a Deus. Mas geralmente um estelionatário, quando ele percebe que você está amedrontado e sem saída, o que ele faz? Ele para? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quanto mais você dá a ele, mais ele quer. Quanto mais você entrega, mais ele quer. O estelionatário, aquele que te subjuga, que te ameaça, que faz isso, ele vai sugando você, e você vai entregando, até de um ponto dele arrancar tudo que você tem, e até o que você não tem, e ele começa a tirar não só o que é seu, mas tirar também daqueles que são seus. O estelionatário era Ben-Hadad, ele vê uma oportunidade. Quando Acabe fica inerte na situação, Acabe fica apático na situação, anêmico na situação, ele disse: vou entrar e vou pegar. Quem gosta de Bíblia diz amém. Desse negócio aqui, lembra que a Bíblia diz que um demônio sai da casa e ele volta. Se achar a casa vazia, o que ele faz? Busca mais 7 coleguinhas para dizer: bora entrar naquela casa para pegar tudo. Mas hoje eu vim aqui como voz profética nesta casa para dizer que o tempo de inércia acabou. Acabou. Satanás está de mudança e a casa está ocupada. Presta atenção que daqui a pouco eu começo a pregar. Estou no contexto histórico. Aí a Bíblia vai dizer, e a Bíblia vai falar que Acabe se rende, se prostra, entrega, admite, deixa Israel inerte. Pergunto: cadê a mulher dele? Cadê a irmã Geise, que agora não aparece? O negócio ficou feio, o caldo engrossou e ela não aparece agora. Cadê ela? Cadê a bonita? Só quer tirar foto e postar e viajar. Por que ela não apareceu? Porque agora o negócio pegou, agora ela não tem resposta. Acabe está entregando tudo que tem e ela não aparece. Aí, diante desse cenário, quando Ben-Hadad percebe que Acabe não reage, ele disse: quer saber de uma coisa? Vou mandar os meus oficiais, todos os comandantes. Faz o seguinte, ele manda um mensageiro, porque sempre antes do inimigo adentrar, ele manda uma mensagem. Vai lá, diga para ele que amanhã eu vou mandar os meus oficiais, e o que eles olhar e achar aprazível, eles vão pegar. O que encher os olhos deles é deles. Pronto, está entregue e acabou. Acabe achou aquilo um absurdo. O pior rei de Israel, o cabra mais ruim, nó cego, curva de rir, era ele, é Acabe. O camarada acordou. Cutuca o teu irmão e diga para ele: vai acordar quando, meu filho? Vai acordar quando? Aí a Bíblia diz que quando Acabe percebe essa situação, percebe esse embaralhado, percebe essa armadilha, Acabe acorda. Deus me trouxe aqui hoje na Family para dizer para alguém: ou você acorda hoje ou você acorda. Deus me trouxe aqui nesta casa para dizer para alguém: está na hora de acordar, está na hora de despertar. Aí a Bíblia vai dizer que Acabe, diante desse cenário, Acabe, presta atenção na Bíblia, quem gosta de Bíblia diz amém. Acabe não vai falar com a irmã Geise, Acabe não vai falar com o sogro, Acabe não vai tirar respaldo ali, Acabe vai mudar aonde ele está buscando conselho. Primeira coisa, diga comigo: reage. Quem reage busca conselhos. Com quem você tem se aconselhado? Quem é que tem ouvido o seu coração?
Para quem você tem se aberto? A Bíblia diz que na multidão de conselhos se encontra sabedoria. Tem um ditado popular que diz por aí que se conselho fosse bom, fazia o quê? É que conselho é tão bom que é uma dádiva. É presente de Deus. Que tipo de conselhos que você está ouvindo? Quem é que está ouvindo o seu coração? Quem é que está falando com você? Porque conselhos errados são algemas invisíveis. Como se diz o pastor Rafael Grendene, repete ou fala de novo? Conselhos errados são algemas invisíveis. Com quem você tem se aconselhado? Você tem buscado sabedoria divina ou você tem deixado ser overlado pela opinião? Aonde você tem buscado conselho? A Bíblia diz que ele foi buscar conselho com os anciãos da cidade. Ele não falava com eles, agora foi falar. Ele muda. Porque quando você reage, você começa a mudar o que você está ouvindo. O que é que você está ouvindo? A Bíblia diz assim, ó: seja pronto para ouvir. E o quê? E o quê? A gente tem quantos ouvidos? E boca? É para você ouvir o dobro e falar só a metade. O problema é que a gente está falando o dobro e não está ouvindo nada. Se hoje ouvires o Senhor teu Deus. O que as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia termina dizendo? Quem tem ouvidos, o quê? Ouça! O problema é que a gente parou de ouvir. Conselhos errados. Não ouve conselhos. Tem uma menina na igreja, e o pai dela falou para ela, falou: filha, não casa. A mãe falou: não casa. Você vai comer o pão que o diabo comeu com o rabo, amassou com o rabo. Foi: eu vou casar. Filha, não casa. Vou casar. Casou. Tempo depois eu a vi, fui pregar no congresso, ela estava lá. Falou: filho, você está com a cara assim meio triste? O que é que foi, pastor? Uma luta. Pastor do céu. Falei: o que é que foi? O senhor já comeu o pão que o diabo amassou com o rabo? Falei: ainda não. Falei: pastor, é ruim. Não! Pensa num trem ruim. Por que estava comendo? Porque não ouviu conselho. Sabe uma das coisas? Tem gente, pastor Simar está aqui. Eu faço gabinete direto, atendo. Eu falo com o cara, eu oriento o cara, eu dou conselho para o cara, eu ensino o cara. Que tipo de conselho você está buscando? Não, pastor, estou com um problema no casamento. Eu estou fazendo um curso agora com a Gretchen e com o Fábio Júnior. Ótimo, maravilhoso. Conselheiro está. Quem é que você está se aconselhando? Acabe e vai reagir. Reagir é saber em quem eu estou ouvindo, é mudar o que eu estou ouvindo, é mudar o que eu estou vendo, é mudar o que eu estou alimentando. Eu preciso mudar a minha forma de ouvir e ver as coisas. Não adianta você vir numa quarta de guerra, recebe palavra, recebe óleo, você canta, levanta a mão, mas amanhã você não ouviu nada que está falado aqui. O que é que o salmista diz? Escondi a tua palavra aonde, gente? Para o quê? Não pecar contra ti. Segundo, para mim terminar. Primeiro, ouça conselhos. Procure conselhos de quem pode te ajudar, de quem tem autoridade no assunto, de quem tem mais experiência, de quem tem mais vida. Conhecimento você adquire, sabedoria se ganha com o tempo. Ouça, aprenda a ouvir, pare, reaja. Segundo, reconheça
reconheça a necessidade de mudança. Pela primeira vez na vida, Acabe vai reconhecer e vai aceitar um conselho. Ele mudou a postura, o discurso e resistiu às ameaças. A gente aconselha, fala, filho, faz isso, 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 isso e isso. O que é que ele faz? Tudo ao contrário. Troço. Alguém conhece alguém assim? Você conceito, você fala, oh, esse cara não presta, isso é curva de rir, e não sei o que, é verdade, amiga, ele não presta mesmo, quer saber, nunca mais quero saber desse cara, é que ele não sei o que e tal, nós cego e tal, acabou que agora, quando ela sai de lá, que você olha no Instagram, tá ela fazendo declaração de amor. Sabe uma coisa que eu gosto do filho pródigo? É que em Lucas capítulo 15 ele disse assim, ele está com vontade, ele está cuidando de porcos, e a Bíblia diz que ele está com vontade de comer as alfarrobas, que para nós aqui no Goiás é lavagem. Lavagem. Alguém aqui já sentiu vontade de comer lavagem? Hã? Você olha assim e fala, nossa, mas... Hã? Não? A costelinha de porco a gente até gosta, né? Aquela pururuca, agora a lavagem. Alguém já gostou? Tem vontade? Mas às vezes você come lavagem. Porque você deixa a sua esposa por 30 minutos no motel com uma mulher que não é sua. Porque você deixa a palavra para ficar horas e horas na pornografia. Fala um ai assim, só para me entender se você está aqui, vai. Isso, só para me entender se está aqui. Pastor, hoje é quarta de guerra. Pois é, para você reagir, filho. Vovó dizia que remédio amargo é que cura. Aí a Bíblia diz que o filho pródigo diz assim, ninguém deu nada para ele. Aí está no texto. A Bíblia diz assim, e caindo ele em si. Porque tem gente que sabe que Deus ama ele, que Deus cuida dele, que Deus tem uma chamada na vida dele, que Deus tem um propósito na vida dele, mas não adianta, ele continua na vida errada, continua fazendo as coisas erradas, continua caminhando errado, continua distante de Deus. Ele sabe que Deus tem com ele. Eu estou pregando esse evangelho desde 1998. Todas as vezes que eu vou pregar, me sinto um frio na barriga. Eu fico remoendo na minha cabeça o que eu vou falar. Eu nunca me tornei profissional do altar, nunca. Eu não prego por dinheiro, eu prego por propósito, por chamado que Deus me chamou. Eu me lembro que eu vivi numa cidade muito ruim do interior de Goiás. Pensa na cidade ruim, não é gameleira não, ruim. Caldas Novas, já falando aqui a treva? Eu estava descendo, carnaval de Caldas Novas, vi os irmãos falando aqui do carnaval? Gente, eu estava desviado. Cabelinho rapadinho na régua, que eu tinha vergonha do meu black. Nem um pelo, que eu não deixava barba, eu arrancava na pinça. Salão da Avenida B, salão do Eduardo. Entrei para rapar a cabeça, descer para o carnaval. Eduardo é o nome do cabeleireiro, pastor Antônio Eduardo, teólogo. Não é do manto, não é do The Fly, não é do... não. Teólogo, assim, Bíblia pura. Pegou aquele jaleco preto, colocou em mim. Começou a passar a maquininha e falou, você vai para onde, Samuel? Eu falei, vou para o carnaval. Falei, você vai para o carnaval? Eu falei, vou. Nasceu na igreja, filho de crente, e indo para o carnaval? Eu falei, é. Aí ele, pois é, eu acho que você vai descer para o carnaval, vai levar uma facada, vai morrer, vai para o inferno, vai morrer igual um porco. Eu olhei para ele e falei, oxe, está ficando doido, eu preciso de uma palavra de amor. Eu falei, amor nada. Você já sabe o que Deus tem na sua vida, você sabe o que Deus tem para você. Você está descendo porque você quer. Pergunta para mim, irmão, se eu desci para aquele carnaval. Eu falei, aqui, irmão, até hoje eu não cheguei lá. Vou nada. O cara não era profeta não, mas vai que Deus estava usando ele, né? Que Deus usa até uma jumenta, não vai usar um teólogo, tá doido? Eu não vou descer nada.
Reagir é reconhecer que você precisa mudar. E não adianta seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido falar para você, é você que precisa reconhecer. Ele diz assim, e caindo ele diz assim, voltarei para a casa do meu pai. Acabe reconheceu que ele precisava de mudança. Acabe reconheceu que ele precisava reagir. E não era reagir só com palavras, mas era com atitudes. Era com posicionamento de vida. Porque quem não se posiciona, decepciona. Porque quem não se posiciona, decepciona. Acabe tem que reagir. Ele reconhece a necessidade de mudança. Terceiro, ele obedece à voz de Deus. Por quê? Porque ele foi falar com o profeta. Prova para mim na Bíblia, cadê Acabe procurando profeta? Mas agora, porque Acabe só procurava profeta para afrontar. Agora Acabe procura profeta para ouvir. Acabe agora vai ouvir a voz de Deus. Reagir é começar a obedecer a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus tem mais prazer do que obedeça, do que o quê? Que ofereça sacrifícios. Você pode trazer R$1 milhão. Que igreja maravilhosa, que igreja generosa. Isso é a identidade da Family. Nós somos um povo generoso. Nós trabalhamos generosidade. Mas o que Deus mais requer de nós, muito mais do que a generosidade, é a obediência. 2 Crônicas capítulo 7, verso 13 e 14, o que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra e mudarei a sua sorte. Deus está dizendo, se obedecer tem vitória. Se obedecer eu quebro o arco. Se obedecer eu desfaço o mal. Se obedecer eu abro a porta. Se obedecer o milagre chega. Se obedecer a bênção acontece. Obedece. Deuteronômio capítulo 21, verso 1 e 2. Dá para colocar na tela, filho? Se der para coloca. Deuteronômio capítulo 21, verso 1 e 2. Olha o que diz o texto. Deuteronômio capítulo 21, 28, verso 1 e 2. Isso, 28, capítulo 28. Se atentamente o que, gente? Tendo o que? O que Deus fará? E o verso 2? Se ouvires a voz do Senhor, o que? Porque quem obedece não corre atrás de profecia, não corre atrás de profeta, não corre atrás de bênção. A bênção bate na sua porta, o profeta vai na sua casa. Obedece a Deus. Cutuca o teu irmão e diga para ele, está na hora de reagir. Diga para ele, reaja. Mas reaja com a palavra. Diga para ele, reaja, mas reaja com postura. Reaja, mas reaja ouvindo. Reaja, muda. Quando o profeta está chorando, quando o profeta está clamando, ele está conversando com Deus. Porque a gente gosta do texto, mas a gente isola o contexto. Porque o contexto é Deus falando com o profeta, é o profeta dizendo, é o profeta defendendo. E aí o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os gados dão deleites no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quarto, reagir é se posicionar e assumir responsabilidade. Pare de transferir aquilo que é responsabilidade sua. É você que deve fazer. Sabe o que Acabe chega? Acabe chega para o profeta e pergunta assim, beleza, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer, que você vem numa quarta de guerra dessa, você recebe uma palavra, você vem no culto de domingo abençoado, você recebe uma palavra, só que você vai embora para casa, você não muda, você não faz, você não se posiciona, você não toma jeito, não arruma nada e está esperando, Deus vai fazer.
Deus faz. Mas Deus não tem aliança com quem não se aliancia a Ele. Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. Deus não é garçom. Posicionar, assumir responsabilidade. Pare de transferir para os outros. Acabe e pergunta para ele: quem é que vai começar essa batalha? Qual foi a resposta do profeta? Tu. Quem é que vai começar a mudança no seu casamento? Você. Quem é que vai começar a mudança na sua vida? Você. Quem é que vai começar a mudar? Você. Porque tem coisa que as pessoas podem fazer pela gente. Tem coisas que Deus pode fazer pela gente, mas tem coisa que é a gente que tem que fazer. Nós estamos qual mês do ano que a gente está? Que dia que é hoje? Dia 4. Já tem 35 dias no mês do ano de 2026, sim ou não? Tem gente que fez promessa que até agora não cumpriu. Porque até agora está dando desculpa. E como diz já um poeta, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você prometeu, 2026 eu vou ser fitness. 2026 eu vou emagrecer, eu vou malhar. Você fez a matrícula, coisa bonita. Você comprou a roupa, comprou o tênis, você fez tudo. Quando você estava indo para a academia, você parou no Biscoito Pereira e lá você ficou e não foi mais. Porque tem coisas que não dá para a gente transferir para os outros. É a gente que tem que fazer. Tem guerras que somos nós que temos que lutar. Tem pelejas que é a gente que tem que enfrentar. Tem gigantes que não dá para transferir para o outro, é você que tem que enfrentar ele. Deus me trouxe aqui hoje nessa quarta de guerra para dizer para você, você vai reagir, vai se posicionar. E tem gente que não vai te reconhecer, porque você aceitava tudo, você se rendia para tudo, mas a partir de hoje, Deus está te levantando aqui nesta casa. Ai meu Deus, se eu tivesse pelo menos 2 pentecostal para dar um salto dessa cadeira e acreditar nesta palavra que eu estou pregando, eu vim aqui hoje para dizer que tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mas aceitava tudo, vivia do resto. Pois é, eu não nasci para comer migalha, eu nasci para sentar na mesa. Oh glória! Pastor, por que Deus está permitindo esse inimigo? Pastor, por que Deus está permitindo essa afronta? Eu canto mais ou menos mesmo. Mas tem uma canção que eu gosto que ela diz: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Como é que é seu nome, menino? Abner? Você tem quantos anos, Abner? 25, então você é de 92? 2002? 2000? Você é novinho. O Itaú ainda financia ainda esse ano. É 0. Tem uma canção, ela é mais ou menos na época que você nasceu, mas você pegou ela, que ela dizia: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Em tempos de guerra. Levanta a sua mão e declare para a sua casa, vai. O escape e o descanso, a cura. Tem escape, recompensa e cura indo para a sua casa hoje. Porque hoje vai sair daqui uma atalaia, vai sair daqui um profeta, vai sair daqui um labareda que vai chegar naquela casa e haverá graça de Deus. Oh meu Deus. Diga comigo, reaja. Reaja, ouça conselhos certos, ouça conselhos certos,
ouça conselhos corretos, reconheça a necessidade de mudança, obedeça, se posicione, assuma a responsabilidade. Agora saculeja esse pentecostal até ele dar glória e diga para ele: se prepare que a batalha vai começar, se prepare que a peleja vai começar. Eu vou liberar uma palavra aqui, hein? Eu não sei se tem alguém que crê nessa palavra, mas eu vou liberar uma palavra. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão e recebe, porque o ano de 2026 não será anêmico, não será apático, não será um ano que vai ficar esquecido, será um ano de reação da parte de Deus na sua vida. Esse ano você vai viver o que não viveu nos últimos 10 anos, esse ano você vai conquistar o que não conquistou há 10 anos ainda, porque esse é o tempo de reação. Vai crescer, vai prosperar, vai vencer, vai frutificar. Sabe de uma verdade? Mesmo com um exército menor, mesmo com um exército de 7.000 homens, mesmo tendo Ben-Hadad de 32 reis, Acabe não tinha um exército maior, mas Acabe tinha o Senhor dos exércitos do lado dele. Mais importante não é o quanto você tem, mas é quem você tem. Porque ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Meu Deus. Eu estou no 5º tópico. Não dá não, falta 10 ainda. Terminamos isso aqui. Eu não estou nem na conclusão, estou no meio. Eu ainda estou na vitória de Acabe, porque depois tinha as lições dele. Mas vamos no 6º para mim terminar. Eu tenho 4 minutos. Quando você reagir, dependa de Deus, em todos os momentos. Deus mostrou que é o Senhor, porque Ben-Hadad disse assim: vamos guerrear contra eles nos vales, porque eles só têm vitória no monte. Está lá no texto, 1 Reis capítulo 20. Você gosta de ler Bíblia? Chega lá e lê. Aí Ben-Hadad não afrontou mais, não foi Acabe, afrontou o próprio Deus. Aí a briga sobe de nível, porque tem guerra que não é para você guerrear, é Deus que vai guerrear por você. Para de ficar dando respostinha, para de ficar postando coisa. Deixa Deus entrar nessa batalha, deixa Deus guerrear, deixa Deus fazer. Acabe dependeu de Deus, ele aprendeu isso. Deixa Deus fazer. Escute uma coisa, eu conto muitos testemunhos. Um dia uma irmã perguntou para mim: pastor, por que o senhor conta tanto testemunho? Eu falei: filha, a resposta é porque eu vivo de milagre. Eu estou com 4.5 hoje, 45. Fiz agora, dia 20 de janeiro. Sei que parece mais, mas é só isso. Muita estrada de chão, filho. Servente, tal, essas coisas. Vendendo picolé, engraxate, essas coisas todas. Estou casado com Bruna. Nós vamos fazer 10 anos de casados. E eu esperei nela o desejo de ser mãe. Ela está pronta. Eu acho que é muito importante isso, a mulher decidir, porque para o homem é mais fácil, é menos pesado. Não é mais fácil, é menos pesado. E olha assim que os cabras ainda nem assumem a responsabilidade, mas deixa para lá, porque muda o humor, muda o corpo, muda tudo, o pé cresce, vira um trem, irmão. É um negócio, é um desafio. Quem é mãe aqui sabe disso. Muita coisa que muda. Sua vida nunca mais é a mesma. Depois que aquele serzinho nasce, muda tudo. E eu esperei nela, nasceu o desejo. E um dia ela falou assim: eu acho que está na hora. Eu falei: tá bom. E aí, trabalhando na tenda, avivamento e nada.
nem falar nada, deixa eu falar. Porque tem coisa eu sei que tem que fazer, irmão. Deus não vai fazer não, você mesmo. E essa geração Nutella aí tá difícil. Tá tenso. Hoje em dia as meninas nem tá perguntando se é bonita, tá perguntando só se é homem. É homem? É homem. Não. Você pisou no chiclete, se ele olhar assim, Senhor, 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 Senhor. Deixa eu falar. Chiclete. Deixa eu falar lá. Sem preconceito, cada um faz suas escolhas. Bora pra lá, senão vai me processar ainda. Fica quieto. Aí, nada de vir. Falei, vamos no médico. A gente foi no médico. Ela foi fazer um check-up de exame de bateria. Mulher gosta disso. Sabe por que mulher vive mais? Porque elas se cuidam mais e vai mais no médico. Homem, irmão, quando a gente vai é que a gente já está morrendo. Aí ela fez os exames dela, tudo. Menina novinha. O doutor falou, não, você tá, ó, 0 bala, zerinha. Falei, vamos fazer um exame no papai. Falei, pra quê? Ó, negão, tá doido? Aqui tá, ó, supimpa. Não, vamos fazer o exame no pai. Falei, não precisa não, vamos fazer, ué. Falei, vamos. Quando fez o exame, de 0 a 10, a minha probabilidade de ser pai era 1. Eu olhei aquilo e falei, não é verdade. Falei, repete, repete. Repetiu, deu 1 de novo. Meu chão desabou. Eu fiquei tão sem graça, eu tentei ficar forte perto da Bruna, mas eu fiquei tão sem graça, a minha fé foi questionada. Eu vi um gigante desse tamanho na minha frente. Aí o doutor, não, fica calmo, doutor Luiz, Clínica Perfecto, lá em Goiânia. Um príncipe, ele, um amor de pessoa, um anjo de Deus. Pare de colocar os médicos contra Deus. A medicina não é inimigo de Deus, é uma mão de Deus para a humanidade. Aprenda isso. E aí nós começamos a fazer tratamento, e depois de 1 ano, eu tive uma melhora de 100%. Fui para 2. Aí agora, uai, tinha 1, fui para 2. Aí o doutor Luiz falou, não, a gente tem que ter pelo menos 4, nota 4, para a gente fazer a inseminação e a fertilização. E a Bruna está aqui, ela não queria fazer a fertilização, a inseminação, que era o mais caro lá, não sei, que troço da cara. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu pego os cartão, tudo, passo o cartão para pagar o cartão, que eu vou passando o cartão para pagar o cartão, vai fazendo certo esse negócio. Aí um dia o bispo Júlio estava pregando lá na Family, no 85, e ele liberou uma palavra no meio da mensagem. Ele falou assim, se Deus já preparou os meios, por que você não aceita? Ela abriu o coração. Falou, tá bom. Aí o doutor, vamos tratar mais. Nós tratamos mais 1 ano, 2 anos tratando. Eu tratando, tomando remédio, tomando vitamina, fazendo tudo, aquelas coisas, tentando emagrecer, e aquele negócio, e vai. Quando eu fui fazer o exame, depois de 2 anos, vamos fazer o exame para nós fazer a fertilização, e vai acontecer. Caiu para 0. Eu saí daquele consultório, deixei a Bruna em casa, parei debaixo de uma árvore na avenida, na rua C, 165, no Jardim América, e chorei copiosamente. Eu chorei muito. Eu disse, Deus, por quê? Eu creio tanto milagre na vida dos outros. Eu só precisava dar uma melhorada. Eu não lembro a canção, mas eu estava cantando a canção Horas Difíceis Você Passa em Silêncio. E até mesmo. E eu fui declarando aquela canção e eu chorava copiosamente. Fui embora, o doutor falou, você tem que fazer uma cirurgia para ver se a gente melhora, descobriu que você tem varicocele, vamos fazer o tratamento, senão você vai gastar, porque a fertilização você vai ter uma chance de 40%, 45%, nem é certeza ainda, que você vai conseguir. Eu falei, eu vou fazer o que é preciso. E eu fui para casa. Quando nós saímos daquele dia, a minha amiga pessoal minha, a Kemily, tinha lançado uma canção, Deus de Obras Completas. Eu vou viver
a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, a promessa vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vamos embora. Saímos, marquei a cirurgia, viajamos. E um dia, uma quarta-feira, dia da semana, não lembro especificamente, mas era da semana, eu comecei a perceber que Bruna, o período dela, e eu era perseguidor dela. Eu olhava o aplicativo dela, todo mês, 3 anos nessa luta. Olhava o aplicativo, aí ela colocava primeiro dia, eu falei, não deu. Eu era tão perseguidor que eu contava os travesseirinhos. 1, 2, 3, 4. Se usasse, se deu errado. Aí um dia eu olhando no aplicativo, uai. Aí ela colocava. Dia da semana, ela entrou pro banheiro. Eu estava fazendo café no nosso apertamento. Ela falou, senta aí. Tô grávida. Traz ela aqui. A probabilidade era 0. Eu tinha que fazer uma cirurgia para ter uma sorte, talvez uma chance de 30%. Deus precisa menos de 0 para fazer um milagre extraordinário. Samira hoje está fazendo 8 meses de vida. Hoje, exatamente hoje, dia 4. De forma natural. Deus foi lá e fez. Porque quando você aprender a depender de Deus e reagir, você vai carregar o seu milagre pela cidade de Rio Verde, vai correr com ele, vai andar com ele. Se você crê nesta palavra, fique em pé em nome de Jesus, por favor. Para me resumir essa mensagem, esta foi a última vitória que Acabe teve e a primeira. Mas ele só teve vitória quando ele reagiu. Hoje Deus me trouxe aqui nesse ambiente para dizer para você: você pode continuar aceitando, entregando, se rendendo, ou você pode reagir. Se você reagir, sua família muda, sua história muda, sua casa muda, seu casamento muda, seu ministério transforma. A pergunta é: vai reagir hoje ou vai continuar do mesmo jeito? Reaja hoje, reaja essa semana, reaja esse ano. Mude seu comportamento, tenha nova postura, aprenda a ouvir conselhos, seja obediente, dependa de Deus. Deus pode fazer. E encerrando esta palavra agora, eu queria fazer um convite para você que está afastado dos caminhos do Senhor e está aqui hoje, ou nunca entregou sua vida a Jesus, e talvez hoje esta palavra de algum momento falou no seu coração, o louvor, o culto vem ministrando no seu coração, e você hoje vai reagir diante da eternidade e vai dizer: eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Deus, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo, eu quero obedecer a voz de Deus, eu quero reconhecer, eu quero tomar posicionamento, eu quero corrigir minha postura, eu quero ser obediente, eu quero depender de Deus. Eu quero fazer um convite para você, que hoje
vai tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, de reconciliar com Jesus. Eu vou contar até 3. Se tiver alguém que tem essa coragem de reagir aqui hoje, você vai dar um sinal com a sua mão. 1, é tempo de mudança. 2, Deus está te esperando para entrar nesta batalha para te dar vitória. 3, chegou a hora de você reagir. Tem alguém para ele? Se tiver, levanta a sua mão e diga: pastor, eu quero. Tem alguém para ele? Tem ali uma moça. Tem mais alguém para ele? Quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem mais alguém que tem coragem? Se você convidou alguém, pergunta para ele: você quer que eu vou lá com você? Você quer que eu te caminho? Hoje é dia de reagir. Os céus estão abertos sobre este lugar. É um tempo de mudança da parte de Deus na sua vida. Vem para Ele hoje. Vem para Ele hoje. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta, tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo e faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem e faz muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo, faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tem mais alguém para Ele? Esse é o tempo. Esse é o momento. Jesus, Ele sempre disse: vinde a mim. É porque a salvação é para quem vem. É porque a mudança é para quem se posiciona. Os céus estão prontos para reagir quando você age. Volta para Ele. Vem para Ele. Hoje nós temos uma vida para Jesus. Essa é a melhor decisão da sua vida, filha.
Uma decisão certa por Jesus anula todas as decisões erradas da vida. Hoje, o Senhor perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Isso aqui é mais do que um ato, é uma reação no mundo espiritual. É você se levantando e se posicionando no mundo espiritual e dizendo: hoje eu estou mudando, estou completamente reagindo e me levantando. Haverá graça, haverá favor, haverá guerra, mas haverá vitória e haverá companhia da parte de Deus sobre a sua vida. Estenda a sua mão para cá, se você pode. Pastor Simar, por favor. Vem.